Amém, amém. Como é bom poder adorar e engrandecer o nome do nosso Deus, o Deus que tem sido muito bom para com as nossas vidas, Deus de misericórdia, de graça. Por mais que passamos por dificuldades e momentos difíceis, Deus permanece um Deus bondoso e misericordioso para conosco. Nós vamos refletir hoje em Deuteronômio, capítulo de número 8, que Deus possa falar ao seu coração. Há duas coisas que nós costumamos dizer sempre, que são importantíssimas. A primeira é que se prega o evangelho autêntico. A segunda é que se tem um coração aberto para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar. Que assim seja a partir desse momento, em nome de Jesus. Deuteronômio, capítulo de número 8, a partir do versículo 1, nos diz assim a palavra de Deus. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Vamos ler o versículo de número 2 novamente. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Esse texto ele é extraordinário. Ele fala do nosso coração e como nós lidamos com a vida, quando nós estamos expostos a várias situações. Por exemplo, quando nós estamos expostos diante de perigos, diante de momentos difíceis, diante de crises, diante de problemas, como que nós reagimos para com a vida, como que nós reagimos até mesmo para com Deus no meio disso tudo. Para que a gente caminhe melhor, viva melhor o Evangelho, é importante o autoconhecimento. Mas o autoconhecimento é uma das coisas mais difíceis de ser alcançada. Não é algo tão simples assim. É algo que você tem que olhar para dentro, você tem que analisar com honestidade o que é realidade, o que é fantasia, o que é você, o que é um personagem, e checar toda a realidade da vida e ser simples e honesto para que você faça uma autoanálise, e fazendo essa autoanálise você sabe melhor quem é você, e fazendo essa autoanálise você também sabe melhor quem é Deus na sua vida, quem é o Senhor. Você vai conseguir discernir e separar tudo que é você e tudo que é Deus. E olhando para o nosso interior nós vamos encontrar muita coisa que nós não gostaríamos de encontrar, olhando para a nossa natureza, para a nossa trajetória. Esse texto aqui, ele é impressionante porque ele diz no versículo de número 2 que é para o povo recordar de todas as bênçãos, todos os benefícios que Deus fez a Israel, para que eles continuassem a glorificar ao Senhor. E eles iam saber o que havia no coração deles, porque quando o Senhor, entre aspas, os humilhou, quando o Senhor, entre aspas, o provou, quando o Senhor estava levando eles a todas essas situações, para ver se guardarias ou não os seus mandamentos. Então o texto já nos ensina que diante dos momentos difíceis, complicados, é que nós vamos realmente expor e mostrar aquilo que está no nosso coração, aquilo que está no nosso interior, certo? Então que Deus ministre no seu coração nessa noite, que seja aí esse momento de bênção para você e que Deus possa te levar a uma maturidade maior, a um crescimento maior, em nome de Jesus. Eu te pergunto, como que você reage sob pressão? Como que você lida com os problemas? Muitas pessoas elas são surpreendidas pelas suas próprias atitudes. Às vezes nós pensamos que nós vamos reagir bem a uma situação, mas quando acontece nós reagimos mal. Às vezes nós ficamos irados, às vezes nós ficamos ressentidos, ou às vezes nós ficamos inseguros, nós ficamos perturbados,
Nós até pensávamos antes de acontecer, não, se acontecer isso, eu tenho tudo sob controle, eu vou reagir bem, eu vou lidar bem com a situação. Mas às vezes, quando acontece de fato, nós temos reações que nós nem esperávamos que fôssemos reagir assim. Por isso o autoconhecimento, ele é importante a partir do Evangelho, porque o Evangelho ele nos deixa nu, assim, de frente ao espelho, ele tira toda a máscara, ele tira toda a roupagem, ele tira tudo isso que nós usamos para aparentar alguma coisa. Mas ele nos deixa assim de frente a frente com o que de fato nós somos, com o que de fato nós temos carregado no nosso coração. Por que nós temos alguns sentimentos? Por que nós nos incomodamos, por exemplo, com alegria, com as bênçãos dos outros, quando isso acontece? Por que nós não reagimos bem diante das dificuldades? Muitas pessoas têm a tendência de pensar que Deus não está abençoando ou que Deus não está cuidando. Mas através do Evangelho nós vamos nos conhecermos melhor, nós vamos conhecer melhor a Deus. Através da oração nós vamos conhecer melhor a Deus e nós vamos nos conhecer melhor. Então isso nos leva a viver um Evangelho mais profundo, um Evangelho verdadeiro e um Evangelho assim simplificado pela palavra do Senhor. E a vida ela tem um curso, e no curso da vida nós precisamos amadurecer. No curso da vida nós precisamos tratar a vida. No curso da vida nós precisamos desenvolver a vida. Amém? Eu acredito que um pardal, ele não para pensar no dia da sua morte. Nossa, será que eu vou morrer daqui a 3 anos? Eu acredito que um passarinho, eu acredito que um animalzinho de estimação, ele não tem esse raciocínio. Acho que ele não pensa na morte. Eu acho que a morte acontece para ele na hora que a morte chega mesmo. Eu acho que ele não sofre de forma antecipada. Os homens, ele tem consciência de que ele vai partir. Ele tem consciência de que ele vai envelhecer. Ele tem consciência de que a qualquer momento ele pode morrer. Isso é uma consciência que tem que nos levar à maturidade. Porque no autoconhecimento, uma pergunta que não pode faltar para nós é de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós vamos. Então a palavra de Deus, ela vai trazer toda essa revelação para nós quando nós a lemos e nós a conhecemos. Muitos têm dificuldade de compreender a palavra de Deus, compreender o Evangelho, mas o Evangelho ele é simples, o Evangelho ele é objetivo. O que nos falta, na verdade, é um conhecimento da palavra do Senhor. Nos falta aprofundar, nos falta investir tempo, nos falta debruçar diante da Bíblia e ler com calma, com tranquilidade e com raciocínio a palavra do Senhor. E o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração, vai falar à sua mente, porque a palavra de Deus é uma palavra viva. Amém? E nós estamos aqui no texto de Deuteronômio, capítulo de número 8, o versículo de número 2, esse texto tremendo. Quando nós olhamos para trás, nós vamos lá no início, ali em Gênesis fala de uma forma abrupta sobre a criação, e vai falar da queda do homem, o homem que se corrompeu, o homem que desobedeceu, que pecou, e esse homem que precisa de salvação. Por isso ele se tornou um pecador. E o homem que está ali em Gênesis fugindo da presença de Deus. Não sei se você já reparou, o homem, assim que pecou, ele começa a fugir de Deus. E às vezes é assim que nós reagimos, nós estamos sempre fugindo de Deus. Você já reparou que qualquer assunto ele flui bem numa rodinha, numa reunião de família, num encontro com amigos, mas quando surge o assunto evangelho, fica indigesto, as pessoas acham desnecessário, as pessoas não querem ouvir, isso desagrada. Será por quê, não? Quando surge o assunto evangelho, palavra, Bíblia, as pessoas se guardam nas tradições, nas religiões, mas não no evangelho em si. As pessoas se fecham, não querem conversar. Gênesis já nos mostra isso. Então, nessa tentativa do homem de fugir de Deus, ele está
sempre sendo escravizado por alguma coisa ou por algo. Então ele foge de Deus para ser escravizado por algo. E em Êxodo, Deus vem para libertar esse povo, o povo de Deus, da escravidão. Em Números, Deus vai falar das tribos, Deus vai falar de famílias, Deus vai falar de pessoas, onde Deus demonstra que Ele conhece cada um, cada família, cada pessoa, nome por nome. E assim, a palavra de Deus vai nos mostrando toda a sua essência. Levítico, ele vai mostrar e dar as leis morais, civis, para se viver em sociedade, para se relacionar com Deus, critérios de vida, de uma vida decente na presença do Senhor, de uma vida santa, porque nós servimos a um Deus que é santo, então nós temos que nos esforçarmos para purificar a nossa vida. E Deuteronômio, né, que traz toda essa experiência de uma característica assim, de ensino, de uma característica pedagógica para o povo, e de uma característica assim, para que o povo não esquecesse das bênçãos do Senhor. Né? Quantas vezes ou quantas pessoas, depois de abençoada, ela esquece simplesmente do que Deus fez, do que Deus deu. Ou simplesmente quando passa um momento difícil na vida, ela esquece tudo de bom que Deus já fez. Ela esquece o perdão, ela esquece a graça da vida, ela esquece tudo aquilo que Deus já livrou, tudo aquilo que Deus já fez, só porque aconteceu algo ruim. Então Deuteronômio nos ensina a guardar muito bem na nossa memória toda a misericórdia de Deus e toda a bondade de Deus. Amém? Então o versículo de número 2 que nos diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para provar, para saber o que havia, o que estava no seu coração. Então, quando Deus nos coloca numa situação que nós consideramos, por exemplo, de humilhação, como que nós reagimos, hein? Como que nós relacionamos com Deus a partir disso? Quando nós passamos um momento difícil, como que eu enxergo a Deus? Como que você vê a Deus? Quando você passa uma situação que é desfavorável para você, como que você reage? Às vezes você tem a certeza hoje de que você reagiria bem, continuaria temente a Deus, servindo a Deus, mas quando o problema chega, às vezes nós reagimos de forma que nem nós esperávamos que fosse assim. Nós temos sentimentos que nós não esperávamos que tivéssemos. Nós ficamos irados e nós não esperávamos que ficássemos irados. Nós ficamos nos sentindo assim desprovido, nos sentindo abandonado, sentimentos assim de abandono que nós não esperávamos que isso fosse acontecer, chegar ao nosso coração quando passássemos um momento difícil. E talvez você está vivendo isso, talvez você tenha pensado sobre isso, talvez é um dos sentimentos que está aí no seu coração. Eu quero chamar você a examinar sinceramente a sua caminhada, o seu coração e o que há no seu coração. Diante do que nós estamos passando, diante do que você é exposto, como você tem reagido? Como você tem lidado com a situação? Isso é muito importante. Se nós continuamos temente a Deus, se a nossa adoração não mudou, se a nossa caminhada, nossa trajetória não mudou, nós seguimos a Cristo, continuamos a seguir a Cristo. Amém? Então isso é importante. E Deuteronômio, ele trabalha em cima disso, para que o povo não se esqueça do que Deus já fez. Principalmente depois de ser abençoado. Principalmente depois de alcançar aquilo que tanto deseja. Então Deuteronômio nos lembra dessas bênçãos e nos lembra também que nós temos um Deus a qual nós vamos prestar contas a Ele, a qual nós vamos estar um dia diante desse Deus, com toda a trajetória da nossa vida. Nos mostra que um Deus que também coloca limite nos homens.
os homens que precisam saber os seus limites, precisam saber do que é certo e do que é errado do ponto de vista do Evangelho, não do ponto de vista pessoal de cada pessoa, é claro, mas do ponto de vista do Evangelho, o que a Bíblia pensa sobre isso, o que a Bíblia diz sobre isso, o que Deus pensa sobre isso. Porque se nós partirmos para o campo daquilo que é relativo, cada um enxerga de uma forma. Eu penso isso, eu penso aquilo. Outra pessoa vai pensar de uma forma diferente. Por isso que nós temos que caminhar segundo o Evangelho de Cristo, porque é o pensamento de Deus a respeito da nossa vida. É o que Deus diz que nós somos. É o que Deus diz a respeito da vida. Amém? O que há no seu coração? Né? Diante das dificuldades, o que brotou aí dentro? Né? Que bicho te mordeu durante as dificuldades? Como que você ficou? Né? Como que você reagiu? Como que você tem lidado com isso? Você tem reclamado, você tem murmurado, você tem olhado e mesmo assim tem agradecido a Deus pela vida, agradecido ao Senhor pelos teus feitos. Porque diz aqui que Deus levou eles a uma situação de humilhação levou eles a uma situação que eles foram provados para saber o que estava no coração. Deus não sabe o que há no nosso coração, sabe. Então quem mais que precisa saber o que há no nosso coração? Nós mesmos. Isso aqui é para que a gente saiba o que realmente somos, o que realmente carregamos no nosso coração, quais são os reais sentimentos que nós temos, qual é a real prioridade da nossa vida, o que de fato somos diante de Deus, como nós reagimos diante de Deus, né? Amém? Então Deus aqui está ensinando o povo, aqui no versículo de número 2 e no versículo de número 3, melhor dizendo, diz assim, ó, Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Esse é o texto que Jesus usou quando ele foi tentado pelo diabo ali em Mateus, capítulo de número 4. Ele diz, não só de pão viverá o homem. É esse texto que Jesus está citando. E no versículo 3 aqui diz que Deus deixou o povo ter fome e que Deus também deu alimento suficiente para eles comer. Então, em um momento eles tiveram fome, no outro momento eles foram sustentados, foi dado alimento para eles. Como que eles reagiram no momento da fome e como que eles reagiram no momento que foram supridos? Como que nós reagimos quando Deus nos dá algo e como que nós reagimos quando Deus não nos dá algo? Como que nós reagimos quando Deus nos abençoa? Agora, como que nós reagimos quando Deus não dá aquilo que nós esperávamos ou aquilo que nós pedimos? Quando Deus nos leva a situações diversas e diferentes. Como tem sido o nosso comportamento? Eu quero que você reflita muito sobre isso. Isso aqui é buscar autoconhecimento. Isso aqui é olhar para o seu interior e saber verdadeiramente o que está lá. Para que você não viva simplesmente uma persona, não viva simplesmente uma aparência, para que você não venda uma imagem de servo, de homem de Deus, de mulher de Deus, se de fato isso não estiver acontecendo no particular. Se de fato isso não estiver acontecendo dentro da sua casa. Se de fato isso não estiver acontecendo no trabalho. Agora você não precisa se condenar, se culpar profundamente por isso. O Evangelho está aqui para transformar as nossas vidas, para nos melhorar como homens, como seres humanos, como pessoas. Amém? Então Deus é um Deus que cuida do seu povo aqui, porque ele teve esses momentos de fome, mas Deus supriu a necessidade deles, né? Um Deus que cuida nos mínimos detalhes. Versículo 4, nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inclinou o teu pé nesses 40 anos. Inchou, dizendo.
Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, o teu coração que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Os ensinamentos de Jesus. Aqui Jesus cuidou do povo durante 4 décadas, 40 anos no deserto. Todos nós sabemos que eles poderiam entrar na terra prometida em poucos dias, mas eles ficaram 40 anos ali para aprender sobre Deus, aprender sobre dependência, aprender sobre deixar muitas coisas para trás, aprender sobre lidar em momentos bons e em momentos ruins. A glorificar a Deus quando tudo vai bem e a glorificar a Deus quando tem dificuldade. Amém? Olha o que diz o versículo de número 12 e 13. Diz assim, ó. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morando nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Olha que extraordinário. Todas as experiências causadas na vida do povo, para que o povo não esquecesse. O versículo 12 e o versículo 13 vai dizer assim, ó, depois que você prosperar, depois que você enriquecer, depois que você receber uma bênção, essas experiências servem para que você cuide do seu coração e não te esqueças. Não esqueça da bondade do Senhor e da misericórdia do Senhor por todo esse tempo. Versículo 14. Para que não se eleve o seu coração, para que você não pense que foi você, para que você não queira levar uma vida como se fosse autossuficiente, para que você não abandone o Evangelho, para que você não deixe o caminho, para que você continue com o seu coração simples e humilde, no dia no qual você dobrou o seu joelho e pediu a Deus essa bênção, para que você não esqueça o abençoador depois de receber a bênção. Há tantos casos, ou até mesmo há tantos fatos na nossa vida ou na vida de muitas pessoas que depois de receber a bênção do Senhor, logo se esquece daquele que o abençoou. Então as experiências é para marcar a vida e as situações é para mostrar a finalidade das experiências. As situações é para nos mostrar o propósito, da vida, a finalidade da vida, a finalidade do Evangelho. E por isso nós vamos aprendendo aí e a ter bons frutos na presença de Deus. Agora, nós estamos aqui nesse tempo de pandemia, vamos pensar sobre isso. Nós estamos nesse tempo em São Paulo ainda em quarentena, vai reabrir agora no dia 1º/6, com restrições. Vamos voltar a ter culto com a graça de Deus, a nos reunirmos para glorificar o nome do Senhor, tomando os devidos cuidados e obedecendo o decreto estadual. Mas sobre toda essa pandemia, sobre toda a situação instalada no mundo, o que nós podemos pensar sobre isso? O que a pandemia revela sobre nós? O que ela revela sobre mim? O que ela revela sobre você? Será que ela revela, como está no versículo de número 2 aqui, algo no nosso coração que nós não conhecíamos? Será que ela revelou uma reação que nem nós esperávamos? Será que nós ficamos surpresos com os nossos sentimentos e com a reação que nós tivemos? Será que nós estamos adquirindo conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, autoconhecimento para saber quem é Deus, para conhecer a sua palavra e saber quem nós somos, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos? Eu acredito que essa pandemia, a Covid-19, ela revela muita coisa. Ela revela em nós porque ela colocou todo um povo dentro da sua casa para passar um tempo com a sua família.
Talvez ela revelou que você estava tendo pouco tempo para sua família. Então, quando nos coloca de quarentena, a Covid-19, entre aspas, nos colocou dentro de casa junto com a nossa família para conviver com a nossa família e passar tempo com eles. O que a Covid-19 revela? Revela que nós somos frágeis. É como se tivesse colocado uma vírgula na vida e aos poucos nós vamos voltar ao ritmo da vida. E colocando uma vírgula na vida, nós temos esse tempinho para refletir sobre o sentido da vida. Então a Covid-19 nos colocou dentro de casa, ela colocou uma vírgula na nossa vida, um tempo para pensar. Se nós não tínhamos tempo para ler a Bíblia, para orar, nós tivemos durante esses dias. Se não o fizemos, não o fizemos por falta de querer, de desejo mesmo. Ela nos deu tempo para refletir, nos deu tempo para pensar. Essa situação toda colocou as mães para ser mães que brincam e cuidam dos teus filhos. Talvez colocou mães no seu devido lugar, mães que não têm tempo para com os teus filhos, que não ensina a palavra aos teus filhos, que não brinca com os teus filhos. A Covid-19 te colocou para ser mãe novamente. Por mais que seja apenas por esse momento, se você não quiser dar continuidade a esse dom, né, a esse privilégio de ser mãe e de ensinar um ser tão pequeno a ser gente, de educá-lo. Ela nos mostrou que a vida é mais frágil do que pensamos. Quanto medo nós vimos, quanto desespero da parte de alguns, quanta preocupação, quanta neurose, quanta desespero. Mostrou para nós que a vida é mais frágil do que nós pensamos. Mostrou para nós que a classe social não é tudo. Mostrou para nós que o financeiro não é tudo. Morreram pessoas ricas, morreram pessoas pobres, morreram pessoas que têm muito, morreram pessoas que têm pouco. Ela nos mostrou que, na verdade, o mais importante não é a classe social que nós pertencemos. Essa situação toda mostrou para nós que o ar que nós respiramos de graça custa mais de R$2.000 por dia em um respirador particular, né? De forma mecânica, de forma artificial, melhor dizendo, você teria que pagar em média R$2.100 para respirar por 24 horas. Então nos mostrou que nós recebemos algo tão precioso com a graça, de graça, da parte de Deus. Eu te pergunto, você viveria quanto tempo se você tivesse que pagar R$2.100 para respirar por um dia? E mesmo assim, sem poder ir e vir, sem poder comer o que quiser, sentir cheiro do que quiser, sem poder ficar o tempo todo bem, sem poder praticar exercício, sem poder talvez sentar para assistir um filme, sem poder dar risada com a família, apenas para respirar, apenas para manter o corpo, os órgãos funcionando. Então, essa pandemia, essa Covid-19 nos mostrou muita realidade. Ela é reveladora, olhando a parte pedagógica, a parte do ensino, de tudo que acontece na nossa vida. Não exaltando o problema, porque realmente é uma praga no meio da humanidade. Nós não exaltamos isso. O que eu estou dizendo é os ensinamentos que nós podemos tirar das circunstâncias e das situações, uma vez que elas são inevitáveis. Revelou que muitos têm medo de morrer, mas às vezes não têm medo de ir para o inferno. Morre de medo de morrer. Ficam desesperados de pensar em morte, né? Passa álcool o tempo todo na mão, não sai para lugares, né? Trancados, medo da morte. Mas às vezes não tem medo do inferno, que é muito pior.
Não venha temer aquilo que pode tirar a sua vida, mas tema o Senhor, que pode nos precipitar tanto no céu quanto no inferno, que pode nos colocar tanto no céu quanto no inferno, aquele que pode nos salvar e aquele que pode nos condenar, porque Ele é o Senhor da vida. Então não tenha medo apenas da morte, se isso for inevitável para você, mas muito maior medo e temor tenha de ser condenado na vida eterna. Venha para a presença de Deus, em nome de Jesus. Se entregue ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Revelou que os homens sem Deus, eles são cruéis, eles são perversos, que até em situações de vida ou morte, em situações de pessoas que dependem de um sistema de saúde do governo, há corruptos que estão subtraindo da nação, subtraindo do povo através da corrupção. Então a Covid-19, essa pandemia, esse vírus, revela que o homem sem Deus carrega um vírus maior, pior, um vírus de caráter, um vírus de essência, uma doença de essência, que leva assim a pessoa a ser sem escrúpulos, quando ele se corrompe, subtrai do povo aquilo que poderia ser recurso para benefício do povo, para salvar vidas. Se torna um homem sem consciência, de um coração petrificado, se torna um homem insensível à dor alheia, se torna um homem desprezível, tanto diante dos olhos de Deus, do Evangelho, quanto até mesmo dos outros, dos homens que precisam desses recursos. Então, essa pandemia revela muitas coisas, tem revelado muitas coisas. Se nós refletirmos, tem revelado muitas coisas. Revelou, por exemplo, que um professor tem uma profissão nobre e é extremamente importante e deve ser valorizado diante da sua profissão. Quando os pais receberam os teus filhos de volta para ficar 24 horas dentro de casa, eles perceberam o quanto é trabalhoso educar os teus filhos. Então essa Covid também revela o valor que tem um professor, o valor que tem um mestre, o valor que tem esses profissionais que trabalham, que ensina. Então tem revelado muitas coisas, né? Eu brinco com a Dayana, que também é professora, eu falo que a Covid-19 foi a vingança dos professores para colocar os pais assim com consciência a respeito das coisas que devem ter importância e que tem valor nas nossas vidas. Então a Covid-19 vem revelando muitas coisas, revelou também que o coração do homem é enganoso, que o coração do homem há caminhos que ele pensam que é caminhos de vida, mas é caminhos de morte. Ele pensam que é caminhos bons, mas são caminhos de morte. Ele pensa que são caminhos para se alcançar a felicidade, para se alcançar a prosperidade, para se alcançar o que quer, mas a Bíblia diz são caminhos de morte. Para conhecer o caminho da vida, conheça Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a Covid-19 revelou muita coisa que há no nosso coração. Versículo de número 2, Deuteronômio, capítulo de número 8. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Toda circunstância é para nós descobrirmos o que há no nosso coração. E se diante de toda e qualquer circunstância, de fato, nós guardamos os mandamentos do Senhor. Se nós somos agradecidos não somente quando as coisas vão bem, mas se nós temos gratidão quando nós também temos dificuldade. Se nós continuamos gratos quando temos dificuldade. Se obedecemos só até alcançar a bênção,
ou se depois que alcançar a bênção nós continuamos tementes e obedientes a Deus. Se tornamos servos só quando temos interesse em algo. E depois que esse algo é alcançado, se nós continuamos ou não com o coração de servo. Então, é revelador. A palavra de Deus, ela expõe o nosso interior. E eu quero que você reflita e pense profundamente sobre isso. E que Deus te abençoe. E que Deus nos dê graça. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E que Deus nos ajude a purificar o nosso coração com a Tua palavra, porque a própria palavra de Deus nos diz: guardei no meu coração para não pecar contra Ti. Uma vez que nós guardamos a palavra viva de Deus, nós somos guiados pelo caminho da vida eterna. Que assim seja na minha vida, que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai maravilhoso, Deus querido, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê temor, que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Que possamos continuar, ó Deus, em toda e qualquer circunstância, gratos ao Senhor, não murmurando, ó Deus, mas agradecendo, orando, clamando, pedindo, lamentando diante do Senhor, ó Pai, assim como nos ensina a Tua palavra. Que o nosso coração esteja aberto, ó Deus, para aprender do Senhor. Que tanto no deserto, ó Deus, quanto ao Senhor Jesus, nos mananciais nós possamos, ó Pai amado, glorificar o Teu santo nome. Na escassez e na abundância possamos glorificar o Teu santo nome. Pai, toda essa situação tem revelado muito sobre nós. E a Tua palavra, Deus, é muito mais profunda do que qualquer circunstância. Ela revela, Senhor Jesus, aquilo que está no profundo do nosso ser. E coloca tudo isso diante de nós, para que possamos, ó Deus, simplesmente reconhecer que precisamos e dependemos da Tua graça e da Tua bondade. Salva-nos, ó Senhor, é o que nós te pedimos. Perdoa-nos, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a melhorar na nossa caminhada. Nos ajude, ó Deus, a glorificar o Teu santo nome. Nos ajude, ó Deus, a alimentar e a nutrir em nós o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro e abençoo cada família, abençoo cada casa. Em nome de Jesus, amém e amém. Fique com Deus.